Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast série Empreendedores. Vocês sabem que eu geralmente estou, em alguns momentos, só aqui na bancada, falando de algum conteúdo específico, mas também tem os meus convidados que têm case e certamente vão somar em conteúdos aqui para você que está sempre acompanhando aqui o Cápsula Cast. Hoje estou recebendo Cleiton Benizio, ele está aqui comigo e a gente vai falar de network. Primeiro, quero te dar boas-vindas, né? Você está hoje aqui num dia até fresco no Paraná, né? Mas você vem de uma região que a temperatura é elevada, né? Do que a gente vai falar, deixa só um teaser aí antes da vinheta e depois você se apresenta, mas nós vamos falar de... A gente vai falar como o networking pode ser de fato uma estratégia de negócio. Legal. Cleiton Benizio é o meu convidado, a gente vai para a vinheta e já retorna. Estamos aqui com o Cápsula Cast, série Empreendedores, Cleiton Benizio. Vamos falar de network como uma ferramenta estratégica para negócios, né? E é claro que durante o tempo que estivermos falando, eu quero que você ajude a nossa audiência, porque você tem palestra na área, você tem conteúdo e você tem pilares que fundamentam o bom network. A palavra de um tempo para cá, né? Ela foi banalizada, tudo virou network. Eu liguei para alguém a network. Eu jantei com alguém a network. Não é bem assim, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Minha primeira vez aqui por essas bandas. Então, acho que cheguei com o pé direito. E é isso. A gente ouve muito hoje falar sobre networking. Todo mundo que empreende, segue qualquer coisa de empreendedorismo, ouve o tempo todo falar que networking é algo importante. Networking é importante, networking é importante. E você falou muito bem, às vezes as pessoas enxergam o networking como eventos e não como um processo. E é por aí que a gente pode começar o nosso bate-papo, né? Networking é um processo, networking não é um evento. É claro que o evento faz parte do processo, mas não é só tomar cafezinho, não é só panfletar cartões, é muito além disso. Bom, se ele é um processo, que processo é esse para que a gente comece a colocar todos na mesma página aqui? Legal, eu acredito que o relacionamento é a base, mas não é só isso, né? E eu digo isso porque tem muitas pessoas na nossa rede, amigos, familiares, que a gente tem relacionamento, mas não tem negócio. Então, quem está ouvindo a gente aqui, certamente nunca recebeu uma indicação, uma recomendação, às vezes de um amigo muito próximo ou até de um familiar. E não é por falta de relacionamento. Então, o relacionamento é um pilar importante, mas não é só. Então, eu acredito que o segredo de um bom networking é relacionamento somado à estratégia. Acho que essas duas pontas, quando se conectam, a pessoa consegue ter um bom resultado pelo networking. Mas certamente a base vai ser relacionamento. Certamente a base vai ser relacionamento. Confiança, relações duradouras, sinceras, verdadeiras. Essa é a base. Mas tem que ter estratégia. Qual é a primeira ideia de um bom network? Começa por quem? Eu tenho interesse no seu negócio, talvez você tenha no meu. Como que a gente se conecta? Como que se abre a porta desse networking profissional quando eu não sei exatamente como eu vou chegar naquela pessoa? Eu acredito que tem que ter um interesse muito genuíno em, de fato, ajudar, né? Então, acho que começa por esse propósito. Inserir, tem gente que tem muito isso naturalmente, tem pessoas que isso é dela, né? E eu acho que esse interesse genuíno pelo outro é um ingrediente muito importante, sabe? Para você chegar a se interessar de fato pelo outro, ter uma escuta ativa para entender o que o outro faz, como você pode ajudá-lo. Então, acho que esse é um passo inicial para ter um bom resultado, interesse genuíno. Então, primeiro eu preciso, obviamente, me interessar em contribuir com aquela pessoa para que eu seja alguém, digamos, interessante para ela, né? Sim. Agora, isso pode acontecer quando a gente pensa, isso eu estou pensando aqui, tá? Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas vamos dizer que quando esse relacionamento ele é horizontal, né? Aqui presta serviço mais ou menos do que eu preciso, eu também posso entregar alguma coisa que ele precisa, mas e quando eu olho para cima? Quando eu quero fazer network com quem está no nível acima e de repente
pelo menos na minha mente, eu não tenho algo a oferecer primeiro. Eu acho que é por isso que é importante ter uma escuta ativa, porque eu acredito que independente do nível, as pessoas precisam de conexões o tempo todo. Ou ela precisa de uma conexão direta de um cliente, ou de um fornecedor, ou de um parceiro, ou de contatos de uma forma geral. Então eu acho que escutar ativamente o outro é um ponto importante. Quando a gente está no evento de networking, mais ouvir do que falar. Eu acho que é uma dose importante aqui, sabe? Porque a gente sempre pode entender uma forma de ajudar o outro, sempre pode pensar numa maneira de fato entregar algo para a pessoa, não esperando alguma coisa em troca, mas sabendo que de fato isso vai acontecer. Se a gente contribuir, a gente ganha também. E como que a gente trabalha isso na mente, né? Porque quando a gente pensa assim, vou me conectar com uma pessoa, comumente o outro talvez pense assim, tá interessado em alguma coisa que eu posso entregar. E do lado de cá, eu ser intencional, mas não ser invasivo. Não ser aquele network chato, aquele que sempre quer oferir alguma vantagem daquele relacionamento. Como separar isso, mostrando que o meu interesse é genuíno no ser humano primeiro e não no que ele pode me oferecer? Eu acho que é fazendo perguntas corretas, né? Porque muitas vezes essa questão essa relação que se inicia ali uma primeira vez, a gente precisa saber fazer as perguntas corretas para os outros. Então, perguntas do tipo, por que você começou nesse negócio? Quais são os seus maiores desafios? Sabe, perguntas que abrem para a pessoa de fato falar além de eu vendo isso, ou eu tenho essa solução que eu cobro tanto. Eu acho que é ir um pouquinho além do produto, do serviço, do preço, e subir um pouquinho para a pessoa, propósito, sonho, objetivo. Eu acho que por aí você cria uma conexão, você cria um rapport quando você faz esse tipo de pergunta. Então, acho que estar nesses eventos é saber fazer as perguntas corretas, né? E muitas perguntas certas, elas abrem o coração ali do outro lado, né? Para ele se conectar de fato. Você falou uma coisa super interessante, né? Steve Jobs, ainda quando vivo, ele dizia uma coisa que eu sempre comento, né? Quando você toca no coração das pessoas, elas não terão limite de entrega. Ou seja, quando você de fato acessa o coração dessas pessoas, elas certamente vão ver em você um elo de confiança para que elas continuem falando. Eu queria também te perguntar o seguinte: as redes sociais estão, muitas delas, abertas. Nós, muitas vezes, temos a nossa vida exposta lá de uma maneira, muitas vezes, profissional, pessoal. Algumas pessoas têm esse cuidado. Olhar a rede social do outro, o LinkedIn, o Instagram, antes de gerar essa conexão, também eu imagino que seja muito importante até para que eu fale do que ele faz inicialmente. Isso é válido? Você concorda com essa possibilidade? Com certeza, até porque participar de um evento, a estratégia que eu falava no início é exatamente isso. Eu não posso sair de casa sem saber com que público que eu vou me encontrar. Então, se eu vou numa reunião, se eu vou numa palestra, eu preciso saber quem vai estar ali, eu preciso entender o público, né? Quem eu vou encontrar. E essa questão da rede social é muito importante, inclusive é um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando a gente faz networking profissional, porque não adianta eu ser uma pessoa ali, né, na hora que estou conversando, e quando chego na rede social, eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, tem assuntos que são bem complicados, né, para a gente que quer criar esse rapport, essas conexões, a gente trabalhar dentro da rede social. Eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quer e falar sobre o que quiser, mas com ciência de que isso pode ter consequências nessa relação que se constrói. Porque hoje é muito natural. Você conhece alguém interessante, primeira coisa, deixa eu seguir no Instagram, deixa eu procurar essa pessoa aqui. Se chega ali e tem uma pessoa diferente do que ela conheceu, será que é interessante? E você falou uma coisa que também acho que pega bastante. Eu recrutei muito tempo e selecionei, né, quando eu fui gestor de RH. E uma das coisas que eu fazia era olhar a rede social da pessoa antes do processo seletivo. E às vezes eu encontrava ideologias que iam contra, por exemplo, a cultura da empresa que eu trabalhava. E aí vem esse cuidado que você falou, né? Se eu quero gerar network no horizontal, no vertical, em todos os níveis, o que eu posto diz muito quem eu sou. E se a minha ideologia politicamente eu sou assim, ou ideologia de gênero eu penso isso, aborto eu penso isso, eu vou gerar determinadas polêmicas que podem não me favorecer, então. Exatamente, exatamente. Ainda mais porque hoje
A rede social muitas vezes leva a gente a um imediatismo de consumo e compartilhamento de conteúdo, né? Então, às vezes as pessoas saem compartilhando coisas sem checar se aquilo é real ou não, ou com opiniões às vezes rasas a respeito de determinado tema. Então, isso é tudo muito complicado. Não é que não se possa opinar, não é que não se possa ter nenhuma posição e tem que ser neutro em tudo, em todos os assuntos. Mas eu acho que tem que ter um certo cuidado, né? Quando a gente é um empresário e quando a gente está criando uma imagem, principalmente de relacionamentos, porque tem coisas que geram uma distância, né? Então, você estava construindo alguma coisa legal com alguém, ela entra na tua rede social, você fala, cara, eu não acredito que a pessoa está compartilhando isso, que não é real, que é uma fake news, então tudo isso desconecta muito ali nessa construção. A gente não é diferente da nossa rede, não dá para ter duas pessoas, né? A gente é uma continuidade, então ali tem que continuar aquela imagem que eu estou criando pessoalmente. Eu sempre comento que somos seres integrais, no sentido de integralidade mesmo, né? Sim. Eu sou íntegro, né? Íntegro no sentido de inteireza. Então eu não posso... Posso, mas vou pagar por isso, né? E às vezes o preço será alto. Posso ser alguém na rede social que não sou no dia a dia? Posso, eu sou livre, faço o que eu quiser. Mas também eu tenho que estar disposto a colher aquilo que eu estou plantando, né? Por isso que a nossa vida, né, depois das redes sociais, ela passou, quase todo mundo tem vida pública, né? Sim. E nessa hora, realmente, acho que vale a pena, o que o Cleiton está comentando, cuidar das suas redes sociais, né? Hoje eu posso falar com mais tranquilidade, eu já deixei de contratar pessoas que eu via 3, 4, 5 fotos no feed legais, de trabalho e tal, e via uma, por exemplo, numa roda de cerveja e eu contava a quantidade de cerveja que tinha ali, a quantidade de pessoas que estavam ali. Então, tinha 3 pessoas e tinha 12, 15 garrafas de cerveja. Tá bom, esse cara certamente no final de semana ele vai dar uma exagerada. E na segunda eu preciso dele inteiro aqui. Ele não vai estar aqui inteiro dependendo de como ele se comportar no final de semana. E não estou dizendo também que você não pode fazer isso, só que você tem que entender que dependendo do seu contratante ou do network que você quer, isso depõe contra. Sim. Queria saber de você o seguinte, o que o networking profissional te trouxe na carreira? Quando é que você startou dizendo o seguinte, eu quero fazer isso vai mudar o meu status? Quando é que deu esse estalo de eu vou investir nisso, eu vou fazer isso? Eu conheci o BNI, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é a maior organização de networking profissional do mundo, há pouco mais de 8 anos. Eu sou da área de marketing, inclusive por isso que eu estou falando um pouquinho até sobre rede social, porque eu já palestrei algumas vezes sobre esse tema de posicionamento em rede social. E eu conheci lá em Belo Horizonte, não foi algo que de cara eu fui porque eu tinha que ir, sabe? Eu fui porque surgiu uma oportunidade, eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. E em determinado momento virou uma chave de que é muito inteligente estar em rede, é muito inteligente caminhar desta forma, com pessoas que têm um propósito parecido com o meu, com pessoas que querem né, que querem se ajudar. Então acho que nesse momento foi que eu vi que o networking era a melhor estratégia para um negócio prosperar, crescer, e não só o negócio, mas a pessoa, né? Então acho que ali eu consegui ver tanto um desenvolvimento pessoal quanto profissional. Eu consegui desenvolver muitas habilidades como pessoa, principalmente de gestão do tempo, gestão de processo, porque quando a gente está dentro de um método, quando a gente está num lugar que leva a gente a ser organizado, planejado, isso muda todo o seu contexto, né? Quando você convive com pessoas assim. Então, acho que a minha virada foi essa. De longe, o Cleiton de 8 anos atrás era a pessoa de hoje, metódica, planejada, que roteiriza tudo, que tem rotinas, que gerencia bem o tempo, que faz 1 milhão de coisas dentro de 24 horas porque se organiza. Então, acho que o networking me trouxe tudo isso. Principalmente pelas pessoas que eu vinha convivendo, né? Que eu convivo, que são pessoas nesse perfil. Então, a gente vai se moldando, aprendendo e melhorando. Bom, você está aqui hoje, óbvio que por um networking profissional, né? Uma indicação do Vinícius e do próprio Rodrigo, do BNI aqui na minha região, que fizeram uma boa referência de que há um conteúdo aí e que pode ser compartilhado, e essa conexão veio do próprio BNI. Eu queria entrar um pouquinho nisso também.
E aí vem uma questão minha, né? A gente falava um pouco antes ali, que eu sou membro também de um grupo do almoço, e eu me lembro que quando eu comecei, eu, de certa maneira, vou dizer assim, não é para mim, né? Não quero, não venho mais, que saco, esse negócio parece engessado, eu não posso criar nada, o método não me favorece e tal. E aí, eu, basicamente, talvez eu não vá falar aqui para ver também a sua percepção, eu detectei onde estava o erro. Acontece muito isso também de quem está chegando no BNI, essa ferramenta de Business Network International, que ela é sistematizada, ela é oficializada, ela tem planos, ela tem métodos. Existem pessoas que chegam e falam, não é para mim, e depois viram extremo sucesso lá no BNI? Sim, sim, tem demais. Eu tenho uma história parecida, porque nos meus 3 primeiros meses no BNI eu questionava tudo. Acho que é a primeira vez que eu estou falando isso gravado. Eu falei em algumas palestras, mas eu fiquei 3 meses questionando coisas. Por que que isso é assim? Por que que se apresenta assim? Por que que a apresentação não é logo na sequência e o relatório vem depois? Ficaria muito mais fácil. Sabe quando você fica ali conjecturando e aí um dia eu lembro que eu acordei para ir para a reunião e o meu pensamento foi: por que que você não faz? Não é muito mais inteligente fazer o que estão dizendo para fazer? Porque se não funcionar, aí você sai falando mal. Porque não funcionou. Só que funcionou. E funcionou muito, né? Quando eu comecei a seguir exatamente o que precisava ser feito. E respondendo a tua pergunta, é muito disso. Eu comparo muito o BNI com uma academia. Na academia você vai encontrar pessoas que pagam a academia e não vão e colocam a culpa na academia. Mas elas não foram. Elas não fizeram o que precisava ser feito para ter resultado. Tem gente que vai e cria os próprios métodos na academia, né? Que chega lá, o personal fala assim, faz desse jeito aqui. Faz 3 séries de 12. Aí a pessoa faz. Eu vou fazer 3 de 8, que é a mesma coisa. Não é. E aí eu comecei a seguir, né? E tem muita gente assim, tem gente que vira essa chave, e eu fico muito feliz quando a chave se vira, porque o método funciona, né? Eu brinco assim, alecrim dourado, vai funcionar para você também. Funciona para 325 mil pessoas. Mas tem pessoas que às vezes têm essa percepção, né? Não é para mim, não me adequo, e às vezes tá tudo bem, às vezes é de perfil mesmo, né? A pessoa ela precisa ter um mínimo de planejamento, ela precisa ter um mínimo ali de organização, de consistência para poder dar certo, para poder funcionar. Você não só se engajou, como você passou a ser um case do método quando você passa a ser diretor de alguns lugares do país. Hoje você está respondendo, talvez alguém vai ver esse vídeo depois, talvez você já até expandiu, né? Sim, e que seja assim, né? Mas hoje, qual é a tua participação no BNI? Como é que você está colocado hoje no BNI? Pois voltando lá em BH, né, do Clayton Membro, eu recebi um convite à época para desenvolver uma equipe em Belo Horizonte, depois uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta, e quando eu vi eu estava em 32 grupos em Minas, né, como diretor de área e diretor de treinamentos. Então, imagina 32 grupos de WhatsApp com lideranças, com pessoas, era aquele WhatsApp pá, o dia todo. Depois eu decidi ser diretor executivo no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, que foi um grande desafio, porque eu assinei o meu contrato em janeiro e em março veio a pandemia. Então, foi bem desafiador desenvolver o networking naquele formato. E eu queria até fazer um parênteses aqui, se você me permitir, claro, né? Que nesse desafio eu tive muito aprendizado, porque aquele baque da pandemia, naquele momento a gente só tinha BNI presencial. Não existia nenhum grupo no Brasil que tinham reuniões online. Então a gente não sabia fazer de forma online. Então foi aquele susto para todo mundo, né? E aí eu lembro que eu fiquei, acho que umas 3 semanas assim, paralisado. E agora o que eu vou fazer? E agora como vai ser? Até que um dia eu acordei e falei, o propósito é o mesmo. Mudou só a ferramenta, só o meio de fazer. Antes a gente tinha uma sala com cadeiras e mesas, agora a gente tem uma sala virtual, mas a gente está fazendo a mesma coisa. E aquilo ali me deu uma força para poder continuar, sabe? Deu muito certo, funcionou.
E 3 anos depois, decidi ir para Fortaleza, que ainda não tínhamos BNI lá, agora já temos. E recebi o convite recente para cuidar da expansão Nordeste para 4 estados, né? O Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba. Ou seja, de alguém que questionou a ferramenta, exatamente como eu, aí veio a expansão, e na expansão, no pé da expansão, você tem uma pandemia. Né? Você assina o contrato, tem uma pandemia, e talvez a gente pegasse um pouco da história do Ivan também, que perdeu clientes, como se fosse a pandemia dele, né? Sim. A pandemia dele foi perder o seu principal cliente, né? Sim. A pandemia, para quem assinou o contrato, foi a própria pandemia, que não tem mais conexão pessoal, é só online. E eu digo às pessoas que a pandemia trouxe algumas possibilidades para cada um de nós, né? E aí eu tento espiritualizar um pouco disso, dizendo assim, olha, a pandemia levou gente boa? Levou gente que era muito boa. Levou gente ruim? Levou também. E aí eu pergunto, por que a gente ficou? Eu falo, acho que a gente está tendo mais uma oportunidade de tentar ser melhor e não ficar no campo do ruim, e também porque a gente não estava tão bom assim. A pandemia revelou quem era bom de network também? Demais. A gente precisou ser muito... ter muita fé, eu acho, naquilo que estava acontecendo, né? Porque, como eu falei, a gente não sabia fazer online, a gente não tinha experiência. Eu lembro que Uberlândia, eu não conhecia Uberlândia, eu nunca tinha ido a Uberlândia. Então foi um processo todo online, de conhecer as pessoas, a gente faz uma seleção, né, dos membros que participam do BNI, e a gente treina essas pessoas para metodologia, para a cultura BNI. E tudo isso foi feito de forma online. Então, naquele momento, a gente precisou realmente acreditar muito. Eu lembro que quando eu abri uma sala virtual para qualquer coisa, eu buscava transparecer toda a paixão que eu tinha e tudo que eu acreditava naquilo ali para chegar do outro lado, né? Alguns quilômetros depois tinha alguém do outro lado que precisava receber aquilo. E a gente soube fazer, eu acho que muita coisa a gente reaprendeu a fazer juntos, mas eu tive muita sorte, junto com muito trabalho, de encontrar pessoas que queriam fazer dar certo. Eu acho que naquele período que foi tão difícil, você estar com as pessoas ali, ainda que virtualmente, foi algo que, para a saúde mental mesmo, sabe? Eu acho que fez muito bem para muita gente. Saber que não estavam sozinhos, saber que as dificuldades eram parecidas, que todo mundo estava, né, correndo ali do mesmo jeito. Então ensinou muito, com certeza. A gente tem falado do BNI, né? E o Clayton explorou um pouco, né, desse assunto, e com a propriedade de quem já está há 8 anos, né, nessa modalidade de business, network, e isso de maneira profissional. O BNI, ele é mundial, ele está em vários países, ele está sistematizado. Eu posso, se meu produto pode ser trabalhado online, eu posso ter clientes nos Estados Unidos, posso ter no México, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, e posso receber também serviços dessas pessoas, como também posso fazer negócio com quem está do meu lado. Por exemplo, aqui eu estou no 14º andar, se eu descer no térreo aqui, tem BNI de café, tem BNI de restaurante, tem BNI de posto de combustíveis. E a gente vai criando essa rede com referências leais, reais, sem comissão, onde a ferramenta principal é o Giver's Gain, ou seja, eu ofereço alguma coisa de alguém que eu confio para depois eu receber alguma coisa em troca. Ou seja, eu não tenho comissão, mas eu tenho relacionamentos profissionais que me geram negócios. Se eu fosse resumir, seria isso. É isso? Quer acrescentar mais? É isso. Eu acho acredito que é exatamente isso. Você se preocupar muito em construir, né? A construção de relacionamentos duradouros. É claro que o empresário ele quer vender, ele quer novos clientes e está tudo bem. Tudo é como ele faz isso, né? Porque tem um empresário que ele é muito imediatista. Eu quero vender agora, eu quero ir para um evento e sair dali com contratos fechados. E muitas vezes se esquece de criar conexão, né, com as pessoas. E acho que é muitas vezes que se erra. É uma conta que não fecha, porque muitas vezes todo mundo quer vender, mas nem todo mundo quer comprar. Então, se todo mundo estiver na linha de venda, a conta nunca fecha. Agora, quando todo mundo quer se ajudar, tem como isso dar certo. Isso dá muito certo, isso funciona muito.
E a gente tem um país que tem essa característica, né? Talvez o país não faça de maneira sistematizada, né? Mas a gente vê assim, óbvio que isso acontece mais em catástrofes, né? E o BNI trabalha. Você pode ter tido uma catástrofe também na tua empresa, ela não está indo bem, você entrou no BNI, você gera conexões que não existiam. Eu posso dizer, por exemplo, do meu caso, eu estava muito em São Paulo, pouco aqui. Apesar do meu escritório sempre teve essa base em Maringá. Só que eu tinha mais clientes lá do que aqui. Quando eu falo, eu vou tirar o pé das viagens, eu quero reduzir um pouco as minhas viagens, ser um pouco mais esposo, um pouco mais participativo na igreja que eu frequento, e aí eu tiro um pouco o pé. Tá, mas e aí, cadê meus clientes? Sim. De Maringá. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso me reconectar. E aí foi um momento que o caos da minha empresa estava em Maringá, mas os meus clientes estavam em São Paulo, mas eu não queria mais ir para São Paulo, tanto quanto eu ia, e aí o BNI entrou nessa hora. Então, mesmo no caos, né, não, eu vou BNI porque para que eu vou para lá, né? Tá bom? Não, pode melhorar. Ah, tá ruim? Posso ir também. Ou seja, ele vai servir para as duas pontas. Sim, sim, exatamente. Tem uma coisa que é interessante disso que a gente está falando, né, do imediatismo, que eu sou publicitário também e a gente estuda muito comportamento de compra e consumo. Uhum. E a gente sabe que nem todo mundo está preparado para comprar no momento que se oferece algo, né? A gente tem pessoas em momentos diferentes da necessidade de compra. Tem gente que está mais no início, tem gente que avança um pouquinho, tem gente que já está na fase de decisão, que é aquele momento que você chega, oferece, a pessoa compra. E é importante compreender isso, que o network ele tem um pouco disso também, né? Então, se você chega para uma pessoa oferecendo algo, ela vai ter o mesmo comportamento de você ligar friamente para alguém. Aquela ligação do telemarketing que a gente recebe e fica sem paciência, porque a gente não está preparado para, a gente não está pensando naquilo. Então, isso é comportamento de pessoas de consumo. Então, o networking também tem que pensar nisso. Então, se eu interesso pelo outro, se eu quero saber dele, isso sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Né? Legal. Bom, antes da gente ir aqui para a parte final, você já detectou erros gravíssimos assim de quem tenta fazer network e dá com os burros na água? Tipo, deu mal, foi ruim, deu ruim. Qual foi o erro cometido? Eu acho que essa questão da venda a qualquer custo, ela é um problema, ela é um ponto. De achar que o indicador de sucesso é distribuir o máximo de cartões que eu puder, sabe? Eu vou num evento, tem 100 pessoas, eu preciso entregar 100 cartões. O quanto, na verdade, se eu sair dali com 2, 3 conexões reais, isso com certeza vai ser muito mais produtivo do que os cartões. Outro erro que é muito comum, você pegar ali o contato das pessoas e depois ficar fazendo spam, ficar fazendo, sabe, aquela comunicação maçante, invasiva. Também é um erro de que, poxa, a gente nem se conhece. Ir direto ao ponto, né? Deixa eu te fazer uma proposta, deixa eu ir lá porque você precisa do meu produto, do meu serviço. Cara, a gente nem conversou direito, você nem me ouviu. Então, acho que esses erros relacionados a uma venda muito imediata, eu acho que é o principal erro. E a pessoa não ouvir, porque tem gente que... A escutativa não rolou, vai dar problema, né? Vai dar problema, porque eu acho que até... Fugindo um pouquinho da estratégia, eu acho que é até um pouco deselegante às vezes, né? Você conversar com alguém, só você fala, não pergunta nada, né? Você fica ali 20 minutos conversando, o tempo todo você tá falando de si. Eu acho que esse é um erro também, desconecta as pessoas, né? As pessoas gostam que se interessem por elas. Elas gostam que perguntem, né? Perguntas que eu citei anteriormente. Por que você faz o que você faz? Por que você iniciou nesse negócio? Quais são os seus principais clientes? Quais são os seus objetivos com a empresa agora? As pessoas gostam porque não é comum. Então, interessante isso que você está falando, Cleiton, porque eu me lembro de algumas situações, né? E óbvio que a gente não vai citar nomes aqui, mas eu me lembro de uma pessoa que alguém me disse assim, ó, essa pessoa precisa se conectar com você, ela precisa de você. E eu falei, olha, ok, eu vou abrir a agenda, peça para ela vir aqui. E eu me lembro que a pessoa chegou e a grande preocupação dela era falar dela, onde ela estava, o que ela tinha feito, as conquistas, e a minha vontade era de olhar e falar assim, tá, então você não precisa de mim, o que você está fazendo aqui, né? Sim. E foi uma conversa que, ao final dela, a sensação que eu tive é que eu estava desgastado emocionalmente e como se eu tivesse ido para a academia e tivesse feito todos os exercícios que são daquela série e ainda ter feito depois o aeróbico mais puxado ainda e sair de lá cansado.
Eu acho que esse é um erro terrível, né? Assim, não se preocupar em estar com aquela pessoa, mas para se interessar genuinamente por ela, para que daí surja alguma coisa. Eu, às vezes, assim, eu estou conversando com alguém que eu acho que é importante, eu até falo, eu posso pegar o meu celular para anotar, porque você me disse algo que eu não tinha percebido que fosse tão importante. Eu acho que eu quero estudar isso mais. Posso anotar? Eu já fiz isso algumas vezes e vou te dizer, não foi intencional. Foi algo que eu realmente me interessei. E aí, a partir daquele momento, a impressão que eu tenho é que a pessoa passou a falar como se fosse para mim. Óbvio que ela estava olhando para os outros, mas passou a falar para mim. E também tem essa mesma sensação quando alguém fala assim para mim, cara, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Que isso para mim é novo, tal. Nessa hora, a gente que gosta de ensinar, de contribuir, fica muito mais leve, né? Mas eu estou falando isso, e já falei demais, para tentar entender. Você, na nossa conversa, disse que você defende, fala, ensina sobre os 3 pilares do networking profissional e que podem, certamente, esses pilares colocar a pessoa no outro nível no networking. Eu queria te ouvir sobre isso. Perfeito. Eu acredito que a gente parte de... Primeiro pilar é a gente pensar em... As pessoas precisam entender o que você faz. Precisam minimamente entender qual é o teu negócio, principais produtos e serviços. Elas precisam entender um pouco os problemas que você resolve. E para isso, o empresário ele precisa se preocupar, quando ele está no evento de networking, em ser claro. Eu acredito que a clareza é um dos elementos fundamentais para dar certo. Porque tem gente que floreia tanto, rodeia tanto para falar uma coisa simples, às vezes, que faz, e não tem a ver com isso, né? Às vezes, o ser credível não tem a ver com falar um monte de coisa difícil, né? Pelo contrário, se você consegue ser claro, simples, objetivo, isso dá muito mais resultado. Então, esse é o primeiro pilar que eu acredito. As pessoas olharem para ti e saberem, ele faz isso, principal serviço, clareza. Eu acho que falta muito isso nas pessoas. E não é uma clareza comercial. É uma clareza didática, né? É uma clareza para a pessoa de fato entender como é que ela pode te ajudar, como é que ela pode te indicar. A gente tem que pensar que o networking ele serve para a gente criar referenciadores, criar pessoas que vão nos ajudar. Eu comercialmente ser bom é importante, mas eu preciso ter o dom, a didática de ensinar para as pessoas a me vender. Porque esse é o pulo do gato, né? Quando as pessoas começam a compreender como te trazer clientes. Elas vão comprar, eu não vou vender mais nesse caso, né? Tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é uma pesquisa da Nielsen, do ano de 2015. E ela traz o seguinte dado. Ela pegou várias empresas de diversos segmentos e fez uma seguinte pergunta. Para clientes que estavam satisfeitos, se eles estavam dispostos a indicar aquela empresa. Imagina, só clientes satisfeitos. Você indicaria essa empresa? E aí 83% desses clientes diziam que sim, eu estou disposto a indicar. Um ano depois, essa pesquisa ela retoma nessas mesmos respondentes para perguntar quem de fato indicou. E aí esse número ele cai para 29%. Então perceba que indicar não tem a ver só com satisfação, não tem a ver é claro que é importante, você não vai indicar algo que você não ficou feliz. Sim. Mas por isso que o networking é algo importante, para você de fato ensinar para as pessoas como fazer isso, porque elas precisam de mais, né? Elas precisam realmente entender ali qual que é o ponto que se diz para a pessoa ter interesse em fazer uma reunião contigo, em pedir uma proposta sua. Então perceba, é um processo estratégico. Bom, então, que vai ponto, além da satisfação. Clareza, né, naquilo que eu faço. O que você faz, isso tem que estar claro. Essa resposta tem que ser muito clara para as pessoas da sua rede. E aí você coloca mais 2 pilares ou eles estão todos já inseridos aí? Mais 2 pilares. O segundo pilar é para quem? Quem que você quer? Em quem você quer chegar? Quem são conexões estratégicas para você? Às vezes é muito comum a gente ouvir em eventos, em palestras, enfim, que qualquer pessoa é um bom cliente para mim. E quando a gente está no networking, essa ótica ela muda um pouco, porque eu não tenho qualquer pessoa para te indicar. Eu tenho um médico, eu tenho um engenheiro, eu tenho uma farmácia, eu tenho coisas específicas. Quando se você chega para mim e fala, Cleiton, você tem uma pessoa para me indicar um professores na tua família? Você tem um dono de loja de calçados? Isso são coisas tangíveis que eu consigo resgatar para te ajudar. Agora, quando eu fico nessa subjetividade de eu atendo todo mundo,
qualquer pessoa serve para mim. Eu acho que aí a gente começa a criar um desafio. E eu não estou falando que isso não é verdade, porque tem negócios que são realmente muito populares, universais Sim. e atendem muita gente mesmo. Mas o networking eu brinco que é como o Waze, sabe? Como um GPS. Você não chega para um GPS e diz, me leve para qualquer lugar. Uhum. E você nem chega para um GPS e coloca assim, me leve para restaurante. Ele pode te levar num restaurante que você não gosta. Você chega e diz, eu quero ir para o restaurante tal. E ele te leva no melhor caminho, no caminho mais rápido. Não é assim? Networking é a mesma coisa. Então, a sua rede é o teu GPS, a tua rede é o teu Waze. Eles vão te ajudar a chegar onde você quer, desde que você saiba onde quer chegar. Então, é muito importante dizer para as pessoas, eu preciso desses contatos. Eu quero conhecer o diretor da empresa tal. Ser específico. Clareza para quem? E o terceiro? O terceiro é o como. Como é que eu falo de ti para gerar interesse no outro? Uhum. Né? Então, não adianta eu saber o que você faz, em quem você quer chegar, eu estar na frente dessa pessoa e não saber o que eu posso dizer interessante a teu respeito. Então, esse como ele é muito importante. Treinar realmente as pessoas que são conexões estratégicas para que elas saibam falar de ti, para gerar interesse no outro. Fazer com que as pessoas percebam também situações no dia a dia que elas consigam te ajudar. Porque eu vou voltar no que eu disse. Nem todo mundo está preparado para comprar. Às vezes as pessoas não vão chegar e vão falar assim, você conhece um consultor financeiro para me indicar? Às vezes elas vão dizer assim, cara, eu trabalho e não estou vendo meu dinheiro. Né? Voltamos não sei para onde meu ativa, dinheiro né? Quando eu escuto com os zelo, gatilhos, né? Aqueles gatilhos. Eu falo que hoje eu vejo o mundo, depois do BNI, como um monte de pontinha solta, com um monte de oportunidade. E o que eu preciso é de elementos para saber puxar essas pontas, sabe? Então, quando eu estou em determinada situação, como é que eu posso conduzir aquilo ali para gerar interesse no outro? E é muito além de entregar cartãozinho. Porque se eu chego para alguém que não tem consciência que precisa de um consultor financeiro com um cartão de um consultor financeiro, ela vai pegar esse cartão, botar na gaveta, porque ela não tem consciência. Então, eu acho que é ajudar a trabalhar essa consciência do outro, sabe? De o que eu vou dizer que vai fazer com que a pessoa se interesse por esse contato. Muito bom. Me lembrei um pouquinho também do spin selling aí, né? Que é a situação, problema, implicação, necessidade, né? Que é qual a situação de quem está na minha frente, né? Qual problema essa pessoa está enfrentando? Que implicação a solução desse problema vai ocasionar? Ou seja, eu tenho uma situação que gera um problema, esse problema pode se implicar, se ele não for cuidado, aí vem, de fato, só no fim, a necessidade que você, de uma maneira bastante didática, colocou, né? Bom, clareza, para quem eu vou explicar essa clareza e quando eu for falar de você, como eu vou falar, quais são as palavras-chave que vão me fazer ter segurança de falar do seu negócio de uma maneira que, do outro lado, alguém vai dizer assim, de fato, eu acho que dá para conectar assim, o que ele entrega com o que eu preciso, né? Exatamente. Muito bom. Quero te agradecer, desejar extremo sucesso. Você está de passagem aqui por Maringá, né? Quando essa entrevista estiver no ar, você já passou aqui pela sua palestra aqui no fórum, né? E deixa aí um spoiler da palestra, você falou um pouco, mas deixa aí para quem não esteve no fórum, né? E dizer assim, ó, perdi, não estive lá. Essa palestra eu vou compartilhar um pouco do que eu aprendi fazendo exercícios físicos, né? O que eu aprendi na academia e como que tudo isso tem relação com o BNI. A gente fala muito que o networking profissional, ser membro do BNI ou fazer o networking em qualquer outro movimento, não é sobre intensidade, é sobre constância. Assim como na academia, não adianta você ir no sábado malhar 8 horas. O que vai te dar resultado é 3 vezes por semana, 40 minutos, 60, mas de forma constante. É a constância que traz o resultado. Networking é a mesma coisa. Não adianta conhecer alguém, ter aquele relacionamento intenso na primeira semana e se reúne, fala e conversa e depois distancia. Depois não fala mais nada, né? Depois simplesmente descarta e próximo. Então, tem muito a ver, é isso que eu vou falar. Coisas que eu descobri na rotina da academia e como que isso está ligado com o networking profissional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito sucesso aí na sua trajetória.
e que pessoas conheçam mais sobre o network, porque eu acredito que o network feito de maneira adequada, ele é uma via de mão dupla, né? E todas as vezes que eu me preocupar com a via de mão dupla, eu estou preocupado com quem está vindo do outro lado também, não só com a minha direção, né? Estou preocupado se a direção do outro vai me atingir, ou se a gente vai andar lado a lado, enfim. Sim. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. E se eu puder, eu queria deixar o meu Instagram Com aqui, certeza, que é @CleitonBenizio. Quem está assistindo esse conteúdo e estiver nessas regiões que a gente mencionou aqui, né? Eu estou cuidando da expansão do Nordeste, então se você tem um empreendimento, uma empresa, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que vai ser um prazer convidar para assistir uma reunião do BNI. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente falou aqui hoje vai fazer muito sentido e você vai poder colocar em prática como uma ferramenta que funciona aí há quase 4 décadas. Legal. Falei com o Cleiton Benizio, falamos sobre networking profissional, falamos um pouco de BNI, mas que fique claro para você que essa via de mão dupla precisa funcionar. Ele deixou aqui as dicas muito claras no final. Ele falou de clareza, ele falou de para quem eu vou estabelecer essa clareza e depois de como isso vai chegar onde precisa chegar. E durante todo o tempo a gente falou, olha, doe-se primeiro, interesse pelo outro, valide o outro, fale menos de você, aproveite a oportunidade às vezes para ouvir e para aprender, e aí vai ser muito natural que as pessoas também se interessem por você. Não seja invasivo, querendo falar de você o tempo todo, porque isso de fato vai parecer um pouco de arrogância também em algum momento, né? Então cuidado com isso. E se você voltar à entrevista, você vai pegar inúmeras estratégias que o Cleiton deixou aqui e que de repente você não pegou nessa primeira vez. Volte e veja novamente. Até o próximo Cápsula Cast.